pessoal, seja bem-vindo ao projeto Não da Hora de Ser Rico. Neste vídeo estarei esclarecendo a dúvida de um dos inscritos que questionou sobre como ditar o preço dos serviços que vende. E também estarei apresentando para vocês mais uma dica de como fazer o seu negócio sem precisar de capital algum. Daí que denominei o vídeo de hoje como sendo então começando um negócio do zero parte 2. Para quem caiu neste vídeo de paraquedas, aconselho a assistir o vídeo em que falei sobre finanças, mercado financeiro digital, falei sobre negócio, onde explico um pouquinho daquilo que é como fazer negócio começando do zero sem precisar de capital algum. Bora lá para a questão do nosso inscrito. O nosso inscrito questionou então um dos nossos inscritos, penso eu que foi o Oliveira, se não estou errado, questionou como ditar preço dos serviços que eu vendo. No primeiro vídeo nós falamos sobre vender serviço, identificar aquilo que tu sabes fazer para vender. E a dúvida do Oliveira é, após identificar qual o preço deve ditar para o serviço que ele pretende vender, ou seja, ele identificou que entende de eletricidade, por exemplo, qual o preço que vai cobrar no seu primeiro trabalho de eletricidade. Nesse vídeo estarei então esclarecendo essa questão e, como já disse, apresentando mais uma dica com base em algumas questões. Respondendo à questão do Oliveira, eu trago para vocês essas duas questões. Para todo mundo que nos acompanha e está acompanhando o trajeto todo, essas duas questões resolverão a questão da maioria, talvez seja também a tua dúvida e talvez não questionaste, mas essas duas questões que eu trago aqui em cima, ela dará uma visão diferente para você, certamente que mudará aquilo que é a tua visão ligado aos preços, ligado aos negócios. A primeira questão é quais as suas experiências e a segunda questão é quais os seus resultados. Ou seja, a primeira questão leva-nos a uma análise e a uma análise e uma pequena reflexão relativamente àquilo que são os teus bem-feitos. Se, por exemplo, tu falas inglês, porém não falas fluentemente, mas consegues se comunicar com as pessoas, e certamente que ao ensinares para mais pessoas, você estaria a desenvolver o seu inglês. Obviamente que com base a esta experiência, tu vais classificar o nível em que se encontras. A sua experiência dita aquilo que é o seu nível. Se tu tens uma experiência excelente em um trabalho, então você está num nível que, em função daquilo que é o mercado, você saberá ditar o teu preço em função daquilo que é o teu nível. Conseguem perceber? Imaginemos, se eu entendo de informática, óptica do utilizador, e mais alguém entende de informática, e mais do que óptica do utilizador, por exemplo, programação, certamente que o preço em que eu estarei editando não será o mesmo de quem entende de programação. Por quê? Porque estamos lidando com níveis diferentes. Quem está em programação está num nível alto em relação a quem está em óptica do utilizador. Assim como o exemplo que dei do inglês. Quem fala inglês e não fala fluentemente e simplesmente quer ensinar, quer vender o seu pouco conhecimento para desenvolver mais aquilo que ele sabe fazer, certamente que para essa pessoa eu aconselho a começar com um preço mínimo que possa ser até de fácil acesso para as pessoas. As pessoas vêm e se inscrevem, né? E você vai estar a ensinar aquilo que é o básico, que vai lhes deixar em mínimas condições de poder então dialogar com alguém, mesmo não falando fluentemente, ok? E certamente com esta experiência em que você vai viver, você vai atingir um certo nível em que depois de 2, 3 meses, se calhar, vai depender daquilo que também será a tua habilidade, você já não estará em condições de cobrar o mesmo valor. Imaginemos que na tua primeira inscrição você cobrou, por exemplo, 1000 kwanzas para cada inscrição. Certamente que depois de ganhares uma experiência fluente, você já não estará a cobrar 5.000 kwanzas, talvez estarás a cobrar 5.000, talvez estarás a cobrar 10.000 por hora. Então, quanto mais você aperfeiçoa naquilo que é as suas experiências, mais você consegue ditar de fato aquilo que será o preço dos seus serviços. Espero que com esta primeira questão eu já tenha respondido à questão do Oliveira. E por outra, na resposta que dei desta mesma primeira questão, ela
leva-nos diretamente ou indiretamente para a segunda questão, que é quais os seus resultados. Imaginemos, né? Como já disse, tu falas inglês e na tua primeira experiência que cobraste pouco, tiveste um resultado excelente. Desenvolveste cada vez mais aquilo que são as tuas habilidades. Logo, você terá direito ou estarás dentro da autonomia de ditar um preço aceitável, um preço que corresponde àquilo que de facto são atualmente os teus resultados. Porque, assim como as suas experiências ditam o que é o nível, os teus resultados ditam a credibilidade das pessoas em ti. Porque nós vivemos em um mundo que as pessoas olham para os nossos resultados para terem uma certa credibilidade. Por exemplo, quando abri o projeto Não Vejo a Hora de Ser Rico, as primeiras questões que eu recebi da maioria das pessoas é: você já é rico? Eles queriam um resultado do tipo exibições de luxos, exibições de carros luxuosos, telefones luxuosos, para de facto mostrar que já sou rico e estou em condições de avançar com esse projeto. Então, as pessoas querem resultados e certamente que os meus resultados, né, estarão atraindo cada vez mais pessoas para este projeto. Não vejo a hora de ser rico. Portanto, foca-se em trazer resultados positivos, de modo em que os mesmos resultados positivos possam atrair aquilo que são, de facto, os clientes para si. Ok? Então, de forma resumida, respondendo à questão do Oliver, é: você vai ditar ou saberás o preço do serviço que tu vendes desde o momento em que tu sabes quais são as suas experiências, ou seja, qual é o seu nível e quais são os teus resultados em função do teu nível. Porque certamente que os nossos níveis também determinam, influenciam muito naquilo que são os nossos resultados. Ok? Então, aquilo que é o teu nível, se o teu nível diz que estás num nível alto e por acaso você tem resultados também altos, então você tem todo o direito de estipular um preço que também condiz aquilo que é o seu nível. Agora, bora lá a outra dica de como fazer negócio começando do zero sem precisar de capital algum. Eu trouxe para vocês essa imagem aqui ao lado de uma das minhas empresas, Unisoft Press, né? Que já é muito conhecida cá em Luanda, ou seja, em Angola, em algumas províncias, né, como Luanda, Bengo, Benguela, Huambo, províncias que já tivemos o privilégio então de prestar lá serviços. Eu trouxe essa imagem para despertar um bocado aquilo que é a sua ideia relativamente à dica de hoje a respeito de como começar um negócio do zero sem precisar de capital algum. Para quem assistiu o vídeo, como já mencionei no início deste mesmo vídeo, relativamente às finanças, mercado financeiro digital, nós falamos sobre identificar aquilo que você sabe fazer e vender aquilo que você sabe fazer. Só que muitas das vezes o grande problema não está em identificar aquilo que nós sabemos fazer, porque às vezes nós olhamos para aquilo que nós sabemos fazer e nós achamos experiência em nós achamos resultado em nós, então isso nos impossibilita de vender. E sem experiência, sem resultados, você não tem como vender porque você não saberá o preço para dar. No mínimo, vais fazer o serviço de favor. Então, a outra dica de fazer dinheiro é você analisar essas duas questões que também trago para você. Já pensou em ser um revendedor? O que está em falta para tal? Boa questão, ok? Nota, já pensou em ser um revendedor? Eu preciso vender algo, mas o que eu quero vender, eu não estou em condições de vender agora, por exemplo, porque não tenho valores para comprar. Imagina, tu queres passar a vender perfumes, mas não tens valores para passar a comprar tais perfumes. Mas consegues ser revendedor de um produto que não vais precisar de capital para obter e revender em outras pessoas. Como ser isso? Como ser revendedor de serviços? Bora lá para essa imagem em que eu chamo de a visão que me tornou visionário. Nota, no primeiro item, aqui onde está software por medida, subject e depois XD software, gestão comercial, POS. Nota, esse XD software, gestão POS, é um sistema que eu adquiri sem precisar pagar nada. Simplesmente entrei em contato com o fornecedor, assinei lá os termos com ele, procurei saber o que é necessário para ser revendedor,
assine lá os termos com eles, passei até a formação, saber de tudo como funciona e passei a vender. E nas vendas, né, tens os seus lucros e tens os lucros da empresa. Viu como é fácil? Às vezes você não precisa de ter um dinheiro para ir comprar um negócio e revender. Às vezes você precisa só achar alguém que está a vender alguma coisa e que precisa de alguém que possa lhe representar nessa sua venda. Você não estará gastando praticamente nada para ser um revendedor, mas estarás ganhando muito por ser um revendedor. Pegou a ideia? Então, nem sempre vais precisar, se calhar, vender o teu próprio trabalho ou o teu próprio serviço para então começar o seu negócio. Você pode começar o seu negócio sendo um revendedor. Imaginemos, deixa eu pegar um exemplo para ti. Imaginemos que tu estás a fazer contabilidade e sentes que já estás em condições então de dar assistência, mas por conta de não estar escrito ainda na ordem dos contabilistas, tu não consegues ter a tua própria consultoria. Logo, tu podes revender serviços. Em vez de vender o teu serviço, tu podes revender serviço. Olha para um serviço que sabes, poxa, esse serviço alguém pode necessitar, ou muita gente pode necessitar, mas que não sabe que pode necessitar. Se eu pegar essa informação e levar para ele, mostrar as vantagens e desvantagens deste mesmo produto ou serviço que eu quero vender, certamente poderá despertar a atenção dessa pessoa e eu conseguir vender e obter o meu lucro. Pegou a ideia? Mas uma coisa, pessoal, precisam entender que ser revendedor não é coisa fácil. Ou seja, quer seja ser revendedor ou mesmo começar um negócio por conta própria, sem precisar de investimento algum, não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa impossível. Existem momentos ou clientes que você vai apresentar, por exemplo, o seu serviço. Está nem aí contigo, alguns até vão te receber bem, alguns vão te receber mal, mas você precisa manter aquilo que é o seu foco. Assim como também quando nós somos revendedores. Quando nós somos revendedores, nem sempre vamos ser bem vistos, nem sempre vamos ser bem recebidos, mas precisamos manter aquilo que é o nosso foco. O que nos importa nesse exato momento. O que eu estou a fazer nesse exato momento, ok? Então, pessoal, saber o que você está fazendo nesse exato momento, manter o teu foco, vai lhe levar então a concretizar aquilo que de facto são os teus desejos. Então, fica aqui a dica. Você pode olhar para aquilo que é o que você sabe fazer e revender, ou e vender, como podes olhar para aquilo que os outros sabem fazer e revender. Se olhares para este cartaz, que aqui está, a visão que me tornou visionário, nota que aqui eu vendi muitos serviços. Eu quase nada entendo sobre arte gráfica, mas eu tenho o design que eu revendo os serviços dele. Ele me cobra por um flare um determinado valor e eu cobro para os meus clientes um flare um determinado valor, em que eu tiro o meu lucro e tiro a parte do design. Viu como é fácil? Só precisa de encontrar alguém que sabe fazer serviço bem e procurar alguém que precisa desse serviço bem feito, ok? Então é basicamente isso, ok? Espero que tenha esclarecido então a dica aí, a questão aí do nosso inscrito Oliveira. E você que também tem alguma dúvida, não deixa de comentar, deixa aí a sua dúvida no comentário, estaremos a fazer vídeos exclusivos a explicar e a desenvolver cada vez mais aquilo que é a sua dúvida, de modo então a despertar cada vez mais aquilo que é a sua visão em finanças, em negócios e mercado financeiro digital. Ok? Aquele abraço